Buongiorno, come state? Tutti bene? Io sono Beatriz del canale Bea Ensina e eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre as preposições. Esse é um assunto bem tabu, assim, bem pesadelo, como dizem os italianos, um incubo, porque a gente nunca sabe qual preposição usar na hora correta. E vamos ser sinceros que até em português a gente tem uma certa, não diria dificuldade, mas a gente se adapta e a gente fala corriqueiramente, não necessariamente usando as preposições perfeitas, corretas, exatas, mas são jeitos de falar que no dia a dia são mais corriqueiros, são mais usuais. E em italiano, passou a moto. Em italiano acontece a mesma coisa, existem as mesmas dificuldades, mas eu gosto de pensar e de dividir as preposições em funções. Então, elas têm várias funções diferentes e não necessariamente servem para uma coisa só. Então, hoje, decidi falar sobre as preposições da, per, tra e fra, que são preposições de tempo. Elas têm, entre outras funções, a função de falar de tempo. Então vamos à primeira. A preposição da, ela é utilizada para alguma coisa que começou no passado, mas ela ainda existe hoje. Então é alguma coisa que você ainda faz desde tanto tempo. Então eu digo, io vivo in Italia da 12 anni. Eu ainda vivo, io vivo ancora in Italia, quindi uso la preposizione da per indicare quanto tempo vivo in Italia ou da quanto tempo vivo in Italia. Quando eu comecei alguma coisa no passado, mas fechei essa coisa, então eu concluí isso em algum momento da vida, a preposição passa a ser a preposição per, não mais da. Então, por exemplo, vou usar o mesmo exemplo. Ho vissuto in Brasile per 23 anni, ora vivo in Italia. Ora non vivo più. Quindi qualcosa è cominciata lì nel passato, eu comecei isso lá no passado, essa ação, e ela acabou. Então eu não vivo mais, hoje eu vivo na Itália. E se eu quisesse dizer do futuro? Aí nós passamos para a preposição fra e tra, que significam a mesma coisa, exatamente, tá? Tem quem gosta mais de usar o tra, tem quem gosta mais de usar o fra. Em algumas situações você distrai, em outras fra, mas elas significam a mesma coisa. Então, se eu, por exemplo, quisesse voltar a viver no Brasil, penso em um dia voltar a viver e tenho planos de, tá? Estou usando o exemplo desde a primeira frase. Então, eu diria, fra 5 anni spero di traslocarmi, eu spero di spostarmi in Brasile, spero di tornare a vivere in Brasile, tra qualche anno, tá? Então seria um pensamento pro futuro, seria alguma coisa pensada no futuro. Agora, a preposição da, como eu disse, ela tem outras funções. Se você une a preposição da à preposição a, você chega em um período de tempo. Então você diz, io studio da lunedì a venerdì. Eu estudo de segunda a sexta. Ou então você pode dizer, io lavoro dalla mattina alla sera. O que significa isso? Significa que a preposição da se uniu ao artigo la, de la mattina. Então ela virou uma preposizione articolata, que é o que os italianos chamam de preposizione articolata. Nada mais é do que a preposição se unir a um artigo, dalla. Outro exemplo de onde ela pode ser utilizada, quando você usa o da mais um período da sua vida. Então você vai dizer, da piccolo avevo tanta difficoltà di parlare. Da grande voglio essere come mia mamma, voglio essere come mio papà. Da ragazzina ero molto agitata.
quando eu era pequeno, quando eu era jovem ou quando eu for mais velha. E aí você usa então sempre a preposição da. Agora vamos passar para a prática. Como essas preposições vão entrar na sua vida e na sua cabeça? A partir do momento que você formular frases que tenham a ver com você, com a sua realidade. Então agora qual é a sua lição de casa? É pegar a preposição da e pensar em alguma coisa que você fez, o que eu fiz, comecei a fazer lá atrás e tô fazendo ainda hoje. E aí você tenta formular essa frase. Io vivo qui a São Paulo da quanto tempo? Io faccio l'università da quanto tempo? Se você ainda faz, se você ainda estuda. Ou então você vai pensar em alguma coisa que você fez e acabou, concluiu. Eu fiz, eu estudei por tanto tempo. Ho studiato per tanto tempo all'università. Ho fatto per tanto tempo il corso di... Quale corso hai fatto? Tre puntini. Essa é a grande sacada. Se você simplesmente me ouve falar, mas não coloca em prática, isso aqui vai fazer e vai sumir da sua vida em 3, 2, 1, já. Se você, por outro lado, praticar isso, e você pode praticar agora, aqui embaixo, escreve a sua frase, pelo menos uma, com uma das preposições. Se você for topzera, você escreve 3. Uma com da, uma com per e uma com tra ou fra. Bom, e se você está assistindo esse vídeo até agora, é porque foi muito bom para você, você gostou. Então, espalhe essa informação para algum amigo, para algum parente que você sabe que tem interesse em aprender o italiano. A gente se vê por aqui para mais italiano. Tchau!